Uma ONG brasileira virou símbolo internacional de combate à má gestão do dinheiro público. Você vai saber agora como é desenvolvido o trabalho feito pelo Contas Abertas, que monitora os gastos do governo e que, por esse motivo, se tornou uma entidade observadora da ONU no combate à corrupção. O uso de dinheiro público corretamente pelas organizações não governamentais agora está assegurado em lei. As normas, que passam a valer no final de outubro deste ano, começaram a ser elaboradas há 3 anos, quando surgiram denúncias de corrupção em contratos com o governo federal. Haverá uma apresentação de prestação de contas fortalecida por parte da entidade. Ela vai poder apresentar uma prestação de contas com especificações mais claras a respeito da atividade, do objeto que ela se comprometeu a executar. De acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2003 e 2011, foram transferidos pela União cerca de 29 bilhões de reais a 10 mil entidades sem fins lucrativos. A nova lei, a 13.019, cria regras para assinaturas de contratos entre o setor público e as organizações não governamentais. É uma espécie de marco regulatório das ONGs. Agora, a entidade vai ter que ser escolhida com transparência. Antes de fechar convênio com os governos, essa organização vai ter que comprovar ficha limpa e o mínimo de 3 anos de existência e experiência no serviço a ser prestado. Pela primeira vez, nós vamos ter um marco legal que discipline a relação entre envio, entre disposição ou disponibilidade de recursos públicos e uso de recursos públicos pelas entidades do terceiro setor. De acordo com o Portal Brasil do Governo Federal, em 2005 houve um recorde no repasse de dinheiro público às organizações. Foram 6,2 bilhões de reais. De acordo com o governo, no ano passado, 708 ONGs foram fechadas por fraudes na prestação de serviços ou desvio de recursos. Agora, na contramão daquelas entidades que desejam receber dinheiro do governo, está uma ONG que não só recusa dinheiro público, como tem se destacado até internacionalmente por acompanhar os gastos do governo federal aqui no Brasil. O dia começa com uma reunião de pauta e uma demanda investigativa para os jornalistas. Eu acho que se a gente conseguisse agora nas eleições, né, manter o assunto, né, era muito bom. Né? Então, para essa semana, a gente vai trabalhar com eleições e os investimentos estatais. Não, esta não é uma redação de jornal convencional. É a ONG Contas Abertas, com sede em Brasília. A organização sem fins lucrativos busca os temas ligados ao uso do dinheiro público. E nessa época, antes das eleições, a movimentação de candidatos ao governo também desperta o interesse destes profissionais. O Contas Abertas investiga e divulga os gastos para a população em um portal na internet. O que a gente faz é pegar aquele dado de valor autorizado, empenhado, que saem geralmente, né, dos portais do governo federal e tornar isso, a previsão é de gasto de tanto, ou tanto quanto foi gasto, tornar a linguagem mais acessível para quem está lendo a matéria e mostrar que esse dado é importante. Exatamente nessa ideia, né, nós temos nos Estados Unidos e na Inglaterra mais de 100 entidades, que são os famosos watchdogs, né, os cães farejadores, que vivem justamente farejando os recursos públicos. Né? Mas no Brasil são poucas as entidades não governamentais que lidam com orçamento mesmo, procurando fazer um acompanhamento diário das contas. O ideal é que nós tivéssemos isso nos estados, nos municípios, porque aí era muito mais fácil, né? Até porque no município começa tudo. Né? Então era mais fácil o cidadão estar ali policiando a escola onde o seu filho estuda e sabendo se realmente o quanto foi comprado de merenda, o quanto foi comprado de imóveis, o quanto foi comprado de equipamentos, enfim. O economista aposentado Gil Castelo Branco é um dos fundadores da ONG, que produz estudos e trabalhos jornalísticos. Como nós não recebemos recursos públicos, né, nós produzimos trabalhos e vendemos esses trabalhos, porque nós vamos ao orçamento, buscamos uma informação que interessa a esses segmentos e entregamos essa informação, de certa forma, pronta com alguma análise.
O trabalho feito pela ONG é extrair do sistema onde são registrados os gastos do governo as informações para análise, apuração e investigação. O Contas Abertas já teve colaboração até de servidores de determinados órgãos que descobrem práticas irregulares e aí denunciam. Teve uma denúncia uma vez de uma funcionária, né? Eu só esqueci qual é o órgão, né? Que ela chegou a colocar um gravador, né, embaixo da saia, né, para poder gravar umas irregularidades que estava tendo no órgão. Então isso aí para mim foi o mais interessante, né? A capacidade que a pessoa teve, né, de fazer isso para poder denunciar algo que ela via que estava errado, né? O trabalho bem coordenado, que pode evitar abusos no uso do dinheiro público e até a corrupção em níveis de governo, já rendeu prêmios ao Contas Abertas. Além de ser mencionada em jornais internacionais, a entidade foi convidada a ser uma observadora da ONU no combate à corrupção. Isso me deu a certeza de que o cidadão pode muito mais do que ele imagina. Quer dizer, mesmo uma ONG minúscula como essa nossa, veja que acaba produzindo matérias, textos, enfim, assuntos, né, que são reproduzidos até nos principais veículos de comunicação do mundo. Esse trabalho mostra que o cidadão pode muito mais do que ele imagina, né? Nós somos como uma manada de búfalos trancafiada num cercado de ripa de madeira. Eu acho que basta que alguns se movimentem, né, que essa realidade muda. Se já parece bastante, tem mais. De saldo positivo que a ONG pode pôr na conta, está também a formação e profissionalização de jovens jornalistas que são remunerados e que passaram por aqui em quase 10 anos. Thaís vive essa experiência no momento. Aprendi muita coisa, né, assim, sobre orçamento, sobre como que é gasto o dinheiro público, né, e muita coisa assim, como escrever melhor e tal, redação mesmo. Na história de 9 anos da entidade, muitos artigos já viraram notícias em impressos e telejornais, todos escritos a partir dos curiosos achados nas despesas do governo. Compra de uísque, cerveja, suco de tomate, leite condensado, ovos de codorna, bacon fatiado, cachaça. Gasto de R$ 3.661,36 para o Comando Militar do Leste. Já para o Comando Aéreo de Treinamento, caixas de chicletes. E quem não se lembra da polêmica compra de goiabada em lata Cascão pelo governo em 1995? Detalhe, o dinheiro saiu do Fundo Social e Emergencial do governo. Foi curioso porque o governo havia mandado para o Congresso Nacional uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 1, que era justamente criando o Fundo Social de Emergência. E, na verdade, ele fazia uma coleta de 20% de todos os impostos para que ele pudesse gastar com mais facilidade. Bom, e aí nós fomos examinar especificamente os gastos desse fundo. E aí encontramos a Presidência da República, na época, né, comprando goiabada cascão, comprando cristais para dar de presente ao Bill Clinton, evidentemente despesas que não eram nem emergenciais, nem sociais, né? E isso acabou criando um desconforto, né, para o governo da época e acabou o nome do fundo mudando para Fundo de Estabilização Fiscal. Quer dizer, ficou reconhecido que aquilo não era nem social nem emergencial, mas era para fazer uma estabilidade fiscal. Hoje é a desvinculação de recursos da União, a famosa DRU. E uma das colunas favoritas de quem acompanha a ONG nas redes sociais é exatamente o carrinho de compras. O carrinho de compras, a gente pega, né, os empenhos mais curiosos, né, e mais interessantes de órgãos do governo, assim, muito, né, que chamam a atenção, Câmara, Senado, esse tipo de lugar, e aí, aí a gente coloca o valor, detalha, né, por que foi, sempre a gente tenta procurar, né, o porquê que eles compraram tal acessório, tal coisa. As reportagens são vistas por muita gente em todo o Brasil. A gente tem mais de 20 mil fãs no Facebook, cerca de 25 mil seguidores no Twitter. E essas pessoas geralmente comentam, dão a versão delas ou mostram que está acontecendo a mesma coisa na cidade delas, que pode ser uma cidade muito pequena. Ou se identificam com determinado gasto, quando o gasto é muito curioso, ou reclamam de determinado gasto. Então, a gente tem uma interação muito grande com a sociedade por meio desses canais e tem uma repercussão muito grande dentro da própria mídia, né?